Por que o Eterno destruirá a Rússia pouco antes do retorno de Yahushua? Assim diz o Eterno, e eis que estou contra ti, ó Gog, príncipe de Rosh, Meseque e Tubal. Ezequiel 38:3 Tradução direta da ASV. Nos versos iniciais da tremenda profecia de Ezequiel dos capítulos 38 e 39, o Pai envia um aviso arrepiante a Gog, o príncipe de Rosh. Um aviso tão terrível não tem nenhum outro precedente em toda a Escritura. Nunca antes na história do mundo o Eterno proferiu um aviso tão severo ao líder de uma nação. Portanto, devemos estar atentos para identificar qual país ganhou a ira e o pressentimento do Eterno e como eles o ganharam. Rosh não aparece na KJV, mas em várias outras versões como a ASV. Embora o nome Rosh possa ser entendido como um título que significa a cabeça ou a chefe, tal tradução aqui introduz uma confusão desnecessária. Em Ezequiel 38 e 39, Rosh deve ser tomado como um nome próprio, um nome de raça, principalmente pela presença dos nomes Meseque e Tubal, que precedem e seguem a palavra Rosh. Uma vez que são nomes, Rosh também deve ser um nome em vez de um título. Um mapa mostrando claramente como a Rússia é o país mais ao norte de Israel. Não pense por um momento que identificar Rosh como a Rússia hoje é porque as duas palavras soam parecidas. Existem duas razões principais para identificar a antiga Rosh com a Rússia. 1. Wilhelm Gesenius, considerado pelos estudiosos do hebraico como um dos mais destacados estudiosos da língua hebraica, inquestionavelmente acreditava que Rosh em Ezequiel era um nome próprio que identificava a Rússia. Em seu antigo léxico hebraico, ele afirmou que a Rosh era uma designação para as tribos então ao norte das montanhas Taurus, morando na vizinhança do Volga, e também que Rosh em Ezequiel 38:39 é uma nação do norte, mencionada com Meseque e Tubal, sem dúvida os russos, mencionados pelos escritores bizantinos do século X, sob o nome de Rosh, morando ao norte de Touro, como morando no rio Volga. Não podemos passar essa identificação por Gesenius levianamente. Ele não tinha nada a ganhar fazendo tal afirmação. Para ele sem hesitar, achei a Rússia em Ezequiel 38:39. 2. A ampla prova histórica apontando para o fato de que houve nos tempos antigos um povo chamado Rus que viveu em áreas ocupadas hoje pela Rússia moderna. Podemos rastrear essas pessoas até os Rosh em Ezequiel 38. Depois de fornecer extensas evidências da origem e história inicial do povo Rosh, Clyde Billington Jr. conclui que as evidências históricas, etnológicas e arqueológicas favorecem a conclusão de que o povo de Rosh de Ezequiel 38:39 foram os ancestrais do povo Rus da Europa e da Ásia. O povo Rosh mencionado em Ezequiel era bem conhecido por escritores antigos e medievais por uma variedade de nomes, todos derivados dos nomes de Tiras e Rosh. Esse povo Rosh que viveu ao norte do Mar Negro nos tempos antigos e medievais foi chamado de Rus Roxialci desde tempos muito antigos. Dessa mistura com salvos e com o Varangian Rus no século IX, o povo Rosh da área ao norte do Mar Negro formou o povo conhecido hoje como russos. Erdogan na Turquia. O Eterno prediz a Ezequiel que a Rússia, nos últimos dias desta era, reunirá uma coalizão militar para invadir Israel pouco antes de ele estabelecer o reino eterno do Pai na Terra. Os principais parceiros dessa coalizão serão Turquia, Irã, Sudão e Líbia. Nesta guerra, nenhum outro país virá em auxílio de Israel. Tudo o que o mundo poderia fazer naquele momento seria protestar contra essa invasão. Ezequiel 38:13. Os Estados Unidos e o Ocidente coletivo não se apressariam em ajudar Israel, como costumava acontecer no passado, quando Israel foi subjugado pelos exércitos das nações árabes vizinhas na Guerra de 1973, o exemplo mais recente de tal apoio. 1.300 soldados líbios treinados pela Turquia. Israel não será ajudado desta vez por causa da guerra de atrito que a Rússia está travando na Ucrânia contra a OTAN e o Ocidente coletivo. Nesta guerra, a Rússia está desmilitarizando os Estados Unidos e a OTAN por meio do apoio militar sem precedentes que deram incondicionalmente à Ucrânia. Quando esta guerra terminar, não apenas a Ucrânia será destruída,
mas os Estados Unidos e o Ocidente, que são os apoiadores históricos de Israel, terão sido quase totalmente desmilitarizados, de modo que não estarão em posição de resgatar Israel quando invadido pela coalizão russa de Ezequiel 38 e 39.